Vamos estar dando início à nossa escola dominical dessa manhã, cantando o cântico Senhor, meu desejo.
muita alegria e gratidão que o DEC hoje, né, está retornando com a divisão de classes, hoje começando com os adultos, jovens e adolescentes e também a classe de catecúmenos, que tanto o Conselho da Igreja quanto o DEC acredita que quando tem a divisão, né, de faixa etária, a gente acredita que o ensino ele é mais efetivo. E hoje estão começando essas classes já começam já divididas, né, para não ocupar aqui um lugar no templo. As classes já estão funcionando e a partir do próximo domingo também começam a funcionar as classes de criança, de 4 a 6 anos, de 7 a 8 e de 9 a 11. Essas classes elas vão estar aqui dentro do templo até o final do momento de louvor, aí elas vão estar subindo para as suas classes. As classes são as mesmas, né, que já ocupam anteriormente, então é fácil a organização. E para as crianças menores de 4 anos, né, nós pedimos que os pais estejam nos informando, né, o desejo de estar trazendo essas crianças aí na igreja e que também estejam dando sugestões de como a gente pode receber essas crianças aqui e de como nós podemos continuar mantendo a igreja num ambiente seguro também para estar acontecendo a escola dominical. Então, agora eu passo a palavra para o pastor e também para aquelas pessoas que já receberam as revistas, né, dos adultos aí na semana passada. Nós estávamos perguntando, né, se gostariam de estar recebendo uma revista só para o casal ou se cada pessoa gostaria de estar recebendo a sua revista. Então, se algum cônjuge aí pegou só uma revista, mas você quer ter a sua também, não tem problema, pode estar procurando a gente para a gente estar entregando uma revista só para você também, não tem problema, tá bom? Então nós vamos continuar entregando as revistas para quem não estava aqui na semana passada e pode, né, caso algum de vocês queira mais alguma revista, pode estar nos procurando também. Irmãos, bom dia. A graça do Senhor seja sobre nós, amém? Dá uma olhadinha para trás, a nossa turma, dá uma olhadinha para você saber quem está aí. Boa parte aí está de máscara, mas você já conhece todo mundo, né? Essa é a nossa classe, né? A classe de adultos. Então a gente vai ter uma classe só. Nós fizemos inscrição, mas a gente tem quase que entendido que não vai ser necessário, né, a partir da semana que vem, a gente fazer inscrição para essa sala, levando em consideração que nós vamos poder colocar entre 60 e 66 pessoas, considerando também que caso haja necessidade, a gente pode usar o hall, né, na parte visual ali para ainda assentarmos, né? Então a gente está estudando isso, mas pelo fato de a gente não conseguir ou não ter uma aglomeração ou um número a mais e a gente poder ficar confortável, né, e seguros aqui na nossa classe. As classes lá de cima, elas não têm necessidade de inscrição, pois o ambiente comporta. Então, né, se Deus permitir, a gente elimina então as inscrições na escola dominical. Caso seja necessário voltar à inscrição, a gente volta. E aí, o ideal é que a gente tenha que voltar, porque vai encher, né? Vai fazer 2 classes de adulto para a gente poder participar. Quanto ao culto à noite, continua ainda tendo que fazer a inscrição. Sempre no primeiro domingo do mês, a gente tem ceia. Então, devido à necessidade de acolher todo mundo, aí no domingo de ceia a gente faz a inscrição. Então nós vamos poder acolher em torno de 140 pessoas nos dias de ceia, manhã e noite, né? A nossa média de frequência é 1.150, 160. Então dá para a gente poder atender a todos, né? Sendo que não pode se repetir. Então, se você veio de manhã, não volta à noite, exceto aqueles que estão escalados, né, em funções, por exemplo, os presbíteros, né? Eles sempre estão escalados devido à administração da ceia, uma equipe diaconal, e o pessoal da música está
às vezes vai repetir, vai estar de manhã e à noite, mas os demais, os outros irmãos. E sempre uma abertura para visitante, né? Nós tivemos um domingo desse, nós tínhamos quase 10 visitantes, né? Então eles vão chegar e às vezes não tendo feito inscrição, e aí nós é que vamos receber. Então a minha recomendação é quando chegar visitante, o povo da igreja fique de pé, entendeu? Eu acho que é ele, visitante, tá? Então o pessoal da igreja levanta, o diácono que não dá para ficar em pé. Os visitantes, depois que deixar de ser visitante, eles vão ficar em pé, né? Aí chega primeiro. Então, aí a gente continua normal, né? As primeiras lá que a gente levanta, senta, abre a geladeira, põe água, depois não fica à vontade, se der a gente de casa, né? Então, nós vamos ter esse processo. Hoje, dia 21, está sendo o dia das indicações de nomes, né, ao presbiterato e ao diaconato, né? Tem uma urnazinha lá, uma entrada, e você tem um papel, você coloca o nome, né, que você quer indicar para o diácono presbítero. Você não precisa, né, quase identificar-se, tá? Então vai ser somente aquela cédula lá e você coloca para que as pessoas, ou para que os diáconos possam guardar à noite, também vai ter indicação, né, e a gente poder encaminhar esses nomes ao conselho. Na congregação está acontecendo do mesmo modo, né? Então cada um que for membro da igreja, membro comungante, né, ele poderá fazer essas indicações, tanto agora de manhã quanto à noite. Quem? Irmãos, nós estamos aqui com a nossa revista. Tem alguém sem revista? Pastor, eu não tenho. Opa, cadê minha turma de biblioteca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, é sem revista. Quem não tem? Isso. 10, 11, 11. Ô Flávio, acha com o deck lá, nós precisamos de 11 a 12 revistas. Tá joia? Se eu não contei errado aqui, é só para você pegar. Então você que tem a revista aí, a revista que você recebeu, ela tem um título. Eu gosto sempre de entender, né, a revista e a gente poder depois dar uma passada. Então o título da revista, isso não é uma crítica, tá, irmãos? É uma orientação e tudo. Eu acho que ela não deu valor aos estudos que estão lá dentro, tá bom? Porque o tema é desigrejado, nem pensar. Jesus sim, igreja também. Eu não acho que esse é o tema que está aqui dentro. O tema que está aqui dentro é como é bela a igreja, tá? É isso. Ou seja, tudo que está aqui dentro está dizendo assim, a importância da igreja. E hora nenhuma tem um capítulo que vai criticar quem abandonou a igreja e criou uma outra igreja, um outro modelo, e critica e diz que não tem que ver. Levanta a mão, irmãos, que o Flávio já vai direto com você e já ajuda a gente. Então, por isso que eu acho que a primeira lição define para mim o que é a revista inteira, a importância da igreja. O que é a igreja? A gente vai estudar a natureza da igreja, a gente vai estudar temas que eles são extremamente piedosos, mas também extremamente polêmicos, né, que pode trazer para nós. Então, por exemplo, se você, eu acho que na sua revista, lá na contracapa que está o índice, dá uma olhadinha, se é no início ou na contracapa, está na contracapa, isso, ou na capa, contracapa. Então você virar assim, ó, lá na última página, na contracapa, você tem um sumário. Então são 13 lições. Olha os títulos, a importância da igreja. Então hoje a gente vai ver a natureza e a relevância da igreja. Segundo, nosso compromisso como membros de igreja. Aí eu gosto dessa parte aqui, que é extremamente prática, e a gente vai responder uma pergunta, né? Lá na igreja primitiva tinha lista de rol de membros, né? Essa pergunta é boa, tá? Depois você vai saber. Terceiro, uma igreja mais próxima da Bíblia. Então essa aí é uma frase recente. Antes você, em 1989 tinha um adesivo que a igreja presbiteriana fez, ela fez uma campanha. Existe uma igreja evangélica, assim, né, mais perto da sua casa. Hoje essa frase a gente não manda. A gente diz, existe uma igreja mais perto da sua Bíblia. É devido à questão assim dos cuidados. Então a frase é essa aqui,
né, uma igreja mais próxima. Porque, irmãos, existem muitas igrejas, desde o período apostólico, que elas desviaram-se do Evangelho, né? E aí então a gente precisa trazer de volta. Então a reforma protestante foi isso, trazer uma igreja para mais próxima do texto bíblico. E a gente continua ainda, né? Nada mais aqui que a tradução da frase, né, que fala sobre as igrejas protestantes. A igreja reformada sempre reformando, né? O reformar é sempre voltar às escrituras, né? A gente entende que reformar alguma coisa não é você alterar, né? Alguém fala assim, vou fazer uma reforma lá em casa. O cara quebrou 2 quartos, derrubou as paredes da cozinha, colocou a cozinha onde ele banheiro, colocou o banheiro onde ele cozinha, derrubou a varanda, fez segundo andar, fez uma reforminha, mas você fez uma construção para casa. Reforma é quando você faz com que o modelo exato permaneça e você faça ele aparecer. Então as janelas estão com o vidro quebrado, o barco você vai lá e troca, pinta, mas a janela continua sendo a mesma. Isso que é reforma, tá, irmão? Então não é construção, ampliação. Então a reforma protestante, ela faz, vamos voltar às escrituras, né? 4, crentes mais próximos uns dos outros, né? Eu falei ontem com adolescentes, falei aqui na igreja sobre a amizade entre os crentes, tá? Nós, irmãos, não fomos chamados para ser amigos, nós somos chamados para ser da família de Cristo. Então a nossa redenção não está baseada na amizade que eu vou construir com pessoas, mas está baseada na salvação, da redenção em Cristo Jesus. E aí, então, eu vou escolher uma igreja local para conviver. E nessa igreja, eu deveria encontrar os meus amigos, fazer amizades, respeitar as pessoas. Aí vem uns aos outros, né? Então a gente vai ver como construir uma comunidade. Por exemplo, nós vamos falar sobre lealdade. Uma comunidade exige isso. Uma comunidade exige sigilo. Tem gente que fala demais. Uma comunidade exige presença. Então a gente vai conversar sobre essas coisas, tá? Quinto, a igreja e sua liderança. Então a liderança na igreja pode ser uma maravilha, mas ela pode desgraçar uma igreja. E aí, pastor, dá uma olhadinha na igreja de Corinto. O que os líderes lá estavam fazendo? O apóstolo Paulo disse: vocês estão pior que cachorro. Vocês criaram 4 grupos nessa igreja, a igreja vai bagunçar, e ele culpa os líderes. Vocês não cuidam disso, não estão cuidando disso. Então, mas ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo escreve, né, no mesmo período, carta aos Tessalonicenses, elogiando a liderança daquela igreja. Vocês estão firmes na fé, vocês estão coerentes e tal. Então, irmãos, essa ideia de que a igreja primitiva é a igreja ideal, para com isso, tá? Para com isso. A igreja primitiva é reflexo dos nossos dias, o nosso dia só reflexo da igreja primitiva. Na igreja primitiva eu pregava mais o evangelho. Não, irmãos, hoje nós temos muito mais crente no mundo do que naqueles dias, velho. É só entender, tem muito mais igreja pregando o evangelho do que naquela. Nós pregamos o evangelho mais do que aquela geração. Não é não, pastor? Gente, isso é matemática, isso não é espiritual, é matemática, né? Lá, uma igreja, Corinto, tinha um número de membros que tinha 70 pessoas reunidas. Hoje se encontra uma igreja de 7 mil, 10 mil, 1 milhão de membros pregando o evangelho. Então nós pregamos mais, tá? Não, o bom é aquele lá. Nós ajudamos muito mais, nós conseguimos contribuir muito mais para a sociedade. Que isso, pastor? Irmãos, eles não contribuíram, eles não estavam enredados ainda em toda a trama da igreja. Pastor, mas eles viviam moralmente melhor do que nós. Então vai lá na casa de Ananias e Safira. Tá? A gente cria essa ideia. Aí a gente vai lá e lê Jesus dizendo: como foi nos dias de Noé, assim será a volta, nos dias da volta do Filho do Homem. O que acontecia nos dias de Noé? Lembra lá das dificuldades do comportamento, onde Deus considerou somente Noé justo e resolveu salvar Noé e somente a sua família e dizimou tudo. Ou seja, não é lá em Noé melhor do que nós, tá? Nós precisamos entender
que nós vivemos dias tão difíceis quanto aqueles dias e que o ser humano é corrompido. A gente tem variação de erro. Conversava ontem com um irmão, eu falei, imagine só, um irmão de 100 anos atrás, membro de uma igreja presbiteriana, vendo nós tudo andando de bermuda, chinelinho, camisa de malha. O que esses vão pensaria da gente? Ir no salão, fazer sobrancelha, cortar cabelo, deixar bonitinho, tirar a barba, passar um perfume, um negócio. O que esses homens de 100 anos atrás, crentes, pastores, presbíteros, pensariam das mulheres de calça hoje? Ah, eu estou mostrando para a gente poder entender essa realidade. Você diz, mas não tem problema, pastor. Assim, então vai lá 100 anos atrás e fala com esse cara. As gerações, nós temos que entender os problemas da nossa geração. Cultura também precisa ser muito bem lida, porque senão nós encontraríamos muita dificuldade, né? Então não é porque foi no passado que foi melhor, tá, irmão? Não é porque foi no passado. A igreja melhor é a igreja do passado. Lê o livro de Atos. Lê, vai lá. Aí. Todos os problemas. Então, né, a gente precisa. O tema que eu estou aqui, irmãos, é igreja e sua liderança, né? A gente tem dissolução de cultura, de pensamento. E aí, então, a gente vai ter que entender. Nós vivemos uma geração muito mais ateísta, com muito maior exposição à imoralidade. A veiculação do mal é muito mais rápida, né, do que acontecia no passado, mas as coisas aconteciam, né? Agora para frente, esse aqui que é o bom e a correta, né? A liderança masculina, né? A ideia é qual é o papel dos homens na igreja e depois a sexta liderança, oitavo, o sétimo, o lugar da mulher. Então a gente vai tratar desses dois itens que sempre dá discussão. E até, eu acho que até o dia de Jesus voltar, a gente vai tentar interpretar os textos que o apóstolo Paulo escreveu, que até hoje a gente tem grande dificuldade quanto a isso, né? Oitavo, um convite à adoração. A gente vai falar de culto, a gente vai falar de música. Aí você vai poder perguntar se pode falar em língua na hora do culto, se não pode, se vai carregar. É adoração, tá? Então a gente vai poder conversar sobre essas coisas. São as chamadas mais polêmicas, né? Você pode girar, pular, a hora que quiser, qualquer música canta, qualquer texto bíblico, qualquer pessoa pode pregar o que quiser. Qual é a melhor pregação? Qual é o melhor modo de conduzir a adoração? A participação da música, se pode teatro na igreja ou não, tudo isso você vai poder perguntar. Vai anotando, pastor, tem muita pergunta aqui. Com uma hora, irmãos, é impossível. É muito comum revista minha durar o dobro do tempo que ela deveria durar. Sabe por quê, irmão? Porque se eu tiver um objetivo de ponto final, com 40 minutos, às vezes eu não vou conseguir. Vocês já viram que eu gosto de embora, né? Eu sempre falo, Abraão Lincoln que falou isso, às vezes é uma preguiça de parar. Não é que não é uma preguiça de falar, uma preguiça de parar, porque tem tanto assunto que a gente precisa tratar, então a gente vai aproveitando. Mais nono, um chamado à adoração pública. 10, dons espirituais. Aí é a hora de conversar sobre os dons e as discussões que tem, entendimento. O 11, a hora de confrontar. Aqui é pecado. A igreja deve trabalhar a disciplina, deve deixar todo mundo viver de qualquer jeito. A igreja tem essa responsabilidade. Quando eu me torno membro de uma igreja, eu estou dando uma carta branca para interferência na minha vida, no meu comportamento. Então a gente vai conversar sobre isso. O 12, unidade a ser preservada, né? Às vezes nós não concordamos. Então, irmãos, num certo sentido, todos nós precisamos ser contra a uniformidade. A uniformidade, ela passa a ser perigosa. Mas a unidade, ela precisa ser trabalhada, né? Então imagine só se todo crente fosse como o Pedro, uniformidade. De vez em quando, não, se os crentes fossem igual fulano, graças a Deus. O único que quis que todo mundo se parecesse é o diabo. Ele quer que todo mundo se pareça, do mesmo jeitinho. Não existe criatividade. Deus é criativo. Então a igreja tem talentos, tem dons. Então, algo que a gente precisa celebrar na igreja é a diversidade.
Mas, olha, unidade a ser preservada. Agora, como é que dentro da diversidade da criação, dos dons, dos talentos, das personalidades, nós conseguimos o quê? Unidade. Presta atenção, não uniformidade. O apóstolo Paulo, ele trabalha isso. Então, em algumas coisas, o apóstolo Paulo diz, pensai concordemente. Ou seja, entrem em acordo. Entrem em acordo. Ou seja, que haja unidade no pensamento de vocês. Mas existe outro momento em que o apóstolo Paulo assim, nem discutam isso entre vocês, pois cada um pensa de um modo. Ao mesmo é o mesmo. Aí a gente vai falar sobre isso. E por último, intercessão pela igreja, né? É muito comum, irmãos, a gente esquecer de orar pela igreja, pelos planos da igreja, né? Igreja aqui, eu coloco ela com letra maiúscula, a igreja de um modo geral, né? A igreja que está na África, a igreja que está na Ásia, a igreja que está no Brasil, e não depender simplesmente de reuniões de oração, mas sermos intercessores pela obra missionária, pelo reino de Deus que se expande em todos os lugares, né? Então aqui o último é sobre intercessão pela igreja. Vamos lá então, irmãos, são 9h30, nós temos aqui um tempinho. Como as classes estão juntas agora, a gente vai tentar fechar tudo, né, uniforme, no mesmo horário, né, mas cada professor, né, conduz lá ao pensamento. Tá joia? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Se você está ligado, né, a gente nesses dias está preparando para a eleição de oficiais, a gente tem lido o capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo. E nós lemos do verso 1 até o verso 13. E aí, estudando a lição, eu falei, ó, que legal. Né? Então hoje, irmãos, eu encerro o capítulo todo. Nós vamos usar os capítulos 14, 15, 16, eu não trabalharia ele, porque ele não fala de eleição, ele não fala de presbítero, não fala de diáconos, mas a gente vai ter uma oportunidade, né? Então a gente conta com um direcionamento divino para que a gente possa estudar essas questões, né? O título da nossa lição, irmãos, é a importância da igreja. Aí olha lá embaixo, desigrejar, nem pensar, né? Dali para frente, irmãos, a lição não trata muito de quem saiu, ela trata mais de quem está. Então a gente vai preocupar isso. É o seguinte, se a gente gastar muito tempo pensando em quem saiu, provavelmente a gente vai esquecer de definir quem nós somos. Então é muito importante saber quem nós somos, o que a igreja é, e aí então depois podermos sair. Porque se você sai sem entender o que é a igreja, é muito comum você concordar com as pessoas de que a igreja não é um bom lugar para se estar. É muito comum você ouvir isso. Eu não vou na igreja mais por causa disso, porque lá tem porta, porque lá ele faz isso, porque o pastor fez aquilo, porque o fulano fez aquilo. Eu falei, beleza, você abandonou sua família? Não. Por quê? Porque minha família ninguém faz isso, ninguém faz aquilo e tal. Mas a sua família, você mantém ela. Se eu trabalho aqui, pastor, eu confio em ninguém. O fulano faz isso, sai daí? Não sai não. Só a igreja que vai sofrer isso. Por quê, irmãos? Porque a igreja é uma escolha, o emprego é uma obrigação, a família é outra obrigação, a igreja não, eu escolho a igreja onde eu me sinto melhor e tal, né? Aí, então a gente vai, é muito comum a gente querer concordar com as pessoas. Por quê? Porque lidar com pessoas não é moleza, não é fácil. A maioria das pessoas, elas não deixam a igreja porque o som, né, não funcionou no dia, porque a mesa não estava da cor, porque o banco não estava, porque a porta de entrada da igreja, o banheiro não era, não, ela sempre faz, é por causa de fulano, sempre tem uma pessoa por trás, né, e essa pessoa então, ela prefere abandonar essas reuniões e encontros, não entendendo a verdadeira natureza da igreja, ou seja, o nosso DNA. Vamos ler então, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versos 14, 15 e 16, diz assim: escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar,
fiquem cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Né? É um hino que já cantou muito, né? Esse canto. Então vamos lá, irmãos. Outra informação. Você tem uma revista como guia. Então eu não sou professor que lê a revista. Tá? Se eu achar interessante um texto que está na revista, eu vou dizer, na página tal, nós vamos. Então eu pego o esboço, a ideia do que o autor quis trabalhar, e aí então eu transfiro a lição para quem? Para mim. Tá? Então às vezes, pastor, o ponto 3 o senhor não falou. Você leu? Leu. Então tá bom. Tem alguma dúvida? Não precisa. Pastor, você leu? Não li. Então também não importa. Você ter lido antes. Tá? Então a revista é para você estudar. E quando chegar aqui, eu tenho 7 perguntas sobre a revista. Então vamos começar com as perguntas, depois eu dou a lição. Pode mandar as perguntas. E aí então a gente vai. Isso é um estímulo para você ler a sua revista, tá? Você lê, você vê integrado. Então, o autor dessa revista, ele estruturou a lição baseado nesse texto. Então ele pega os pontos. Olha para você ver como ele dividiu. Ele falou sobre o testemunho das Escrituras. O que a Escritura fala, né, sobre a igreja. Depois ele falou sobre a casa de Deus, o lugar da habitação do Deus vivo, a família de Deus, e definiu o que é coluna e baluarte da verdade. Ou seja, se você ler o texto, você vai encontrar. Então eu vou acompanhar o texto para que a gente possa estruturar o nosso ensino. A carta que Paulo escreve a Timóteo é uma carta para que ele possa pastorear qual igreja? Assim, então, e ele fala a carta de Timóteo. Timóteo era pastor de qual igreja? Irmãos, é para conhecimento, talvez alguém já saiba, né? A igreja de Éfeso, tá? Ele pastoreia a igreja de Éfeso. Então você tem Timóteo pastoreando uma igreja. A carta é a Timóteo, a carta não é a Éfeso, mas é essa carta, né, que vai orientar o pastor lá na igreja de Éfeso. Por que ele escreve a carta? Ele explica aqui, ó: escrevo-te estas coisas, verso 14, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então essa carta, irmãos, ela está falando sobre comportamento da igreja. Pastor, como é que você deve comportar na igreja? E do que ele está falando? Provavelmente o nascedouro aqui seja sobre a participação das mulheres na igreja. Então provavelmente ele está dizendo assim: olha, existe uma situação que ela está gritante e a gente precisa então orientar. E aí então ele vai dando diversas orientações sobre isso, tanto na primeira carta quanto na segunda carta. Ele vai então instruir a Timóteo, dizendo: Timóteo, como é que as pessoas vão comportar-se na igreja? Aqui antes ele faz a eleição, ou manda fazer a escolha de presbíteros e diáconos. Ou seja, essa igreja era igreja desorganizada, como a ideia que as pessoas pensam. Mas não, essa estrutura toda, que a igreja precisa disso, precisa daquilo, precisa de um templo para reunir, um local, precisa do início do horário do culto, término do horário do culto. Irmãos, com o tempo, qualquer organismo ou qualquer organização necessita de rotina. Necessita. Sua família necessita de rotina. Seu local de trabalho necessita de rotina. Se você for médico, a primeira coisa que o médico vai falar para você: ele não quer saber sua saúde, não quer saber nada. Ele diz: qual é a sua rotina? Você come bem, você alimenta bem, você descansa, você tem problema disso, você está em sua família. Tanto que eles fazem uma anamnese, ou seja, uma análise da sua história. Né? Você já teve câncer, sua família tem alguma coisa, você veio de onde, tomava banho nas cachoeiras, lá você tem xistose, como é que está seu pano, como é que está seu rim. Ele quer saber da sua vida e ele diz: você precisa criar uma rotina. Aí eu vou te ajudar. Então agora você vai no médico, vai fazer isso, vai fazer exercício, vai cortar o açúcar, vai cortar o sal, vai cortar o café,
café, você vai cortar o refrigerante, você vai cortar a gordura. Nossa, aí quase mata a gente. Você vai comer muito alface, muita verdura. Aí, sou doutor, deixa eu mudar de médica. Aí digo assim, você cria uma rotina, ele vai mandar você fazer isso. Se você tem problema de casamento, aí a gente pergunta assim, como é que está o seu casamento? Ele está bem. Os homens dizem assim, e as mulheres? Está nada. É assim, os homens sim está bem, gente. Nossa Deus, se quiser saber se o casamento está bem, pergunta para os homens. Então pergunta lá, e as mulheres sim, é para falar a verdade. Aí começa o negócio, entendeu? Então, a rotina, ela vai, como é que é a educação dos seus filhos? Aí você tem que fazer isso tudo. A igreja também, irmãos, ela tem rotina, ela tem padrões. Agora é o seguinte, o que nós devemos ser contra? Preste atenção, nós não devemos ser contra a institucionalização da igreja. Ela tem nome, ela tem horário, ela tem placa, ela tem prédio, ela tem tudo isso. O que nós não devemos, desculpa, eu usei a palavra de trocar. Nós não devemos ser contra a igreja ser uma instituição, mas nós precisamos tomar cuidado com a institucionalização da igreja. Agora sim. Então, a igreja ser um instituto não tem problema nenhum. É um órgão. O instituto é um órgão. E esse órgão, ele foi instituído para exercer as suas funções. Quem esteve aqui quarta-feira pôde ler qual é a definição de igreja e como nós pensamos ser igreja. Então, isso é uma instituição, é um instituto. Mas agora é o seguinte, quando você institucionaliza, você transforma essa igreja num mecanismo. E aí, ela vai considerar mais importante o prédio, os cargos, as funções, porque as pessoas passam, mas os cargos, eles são mais importantes. É mais importante você entregar dízimo do que ser membro da igreja. Preste atenção, às vezes nós encontramos nas nossas igrejas ninguém falando sobre questão de dinheiro, porque as nossas igrejas às vezes elas não trabalham nisso, mas a liderança tratar com honra ou não quem é ou não dizimista, o poder aquisitivo que tem. Ou seja, eu saí da ideia do evangelho, estou indo para a ideia do quê? Mesmo que disfarçadamente, eu me tornei o quê? Financista. Quanto é que essa pessoa? Então, uma pessoa que contribui pouco para a igreja, porque a renda dele é pequena, às vezes ele não é tratado com a mesma dignidade do que quem contribui muito. Pastor, isso existe? Claro, irmãos. Irmão, quando nós somos carnais, nós somos as pessoas piores do mundo. Você sabe disso na sua família, na sua casa? Quando você resolve não ser piedoso, quando você resolve não perdoar, quando você resolve difamar alguém, você sabe da capacidade. Então isso pode acontecer. Então, às vezes, uma pessoa deixar de congregar conosco, ele simboliza um empobrecimento ou cultural ou financeiro da igreja. E aí então, às vezes, a igreja tem um esforço enorme para trazer essa pessoa de volta, não pela pessoa, mas pelo quê? Pelos honorários que essa pessoa traz. Né? Isso acontece, às vezes pelo talento nosso, nós perdemos fulano, quem é que vai cuidar disso aqui na igreja? Não, vamos lá atrás dele. Então não é a pessoa, então a igreja ela não pode viver, mas como a igreja é tratada como instituição, isso tudo pode valer. Né? O modelo para mim funciona é Ananias e Safira. Ananias e Safira, quando entregou a sua oferta, eles combinaram. Eles estavam lá na preocupação deles, o acordo deles e tal. Eles não mostram o motivo, a motivação do acordo deles, mas parece que a motivação era essa. Eu vou colocar como negativa e depois uma visão deles como positiva. A negativa é: nós não podemos ficar sem dinheiro. Quem falou isso? O mais financista. Pode ser o homem, pode ser a mulher. Assim, mas não dá tudo. Mas sim, tudo. Aí no outro dia, mas tudo. Na hora do almoço, tudo. Chegou à tarde, eles encontraram, olhou para tudo. Está chegando tudo. Aí no sábado à noite, uma acordou, olhou para isso tudo. Aí ele falou: não, vou falar aqui. É tudo. Como? Não, a gente faz assim, vamos vender por 1 milhão. Mas não vamos falar para todo mundo, não, né?
eles decidiram. E aí eles chegaram lá, o marido chegou e falou: está tudo aqui. Tudo daquilo que eles haviam combinado, né? 50%. E eles guardaram o outro lá por quê? Porque tinha que fazer tratamento de menino, tinha que ter comida em casa, não podia faltar as coisas. Irmão, ninguém era obrigado a dar tudo. Tá? Essa ideia de que a igreja primitiva era a ideia de eu vou usar o termo aqui para trazer violência, de um comunismo, de que se todo mundo tinha tudo em comum. A gente lê no texto, e a gente precisa explicar o porquê que eles tinham tudo em comum. É porque eles achavam que Jesus voltaria quando? Em 2021? Ou Jesus voltaria no outro dia? Então, irmãos, por que eles acumulariam algo? Se Jesus volta no dia? Então, era lógico, por isso que eles tinham tudo em comum. Agora sai da igreja de Jerusalém e vai para as outras igrejas. Todo mundo tinha casa, todo mundo trabalhava, todo mundo podia ajudar na provisão. O apóstolo Paulo orientou em Atos que as pessoas guardassem, que uma vez por semana separassem. Depois, o apóstolo Paulo está falando em meses. Livro do Atos dos Apóstolos, 30 anos. 30 anos. Então tente imaginar que isso foi no início, na hora em que a igreja de Jerusalém acabara de despedir-se de Jesus. Então é isso mesmo. Então você vai encontrar José de Arimateia dando um templo, e você vai encontrar Barnabé, né, dando o terreno dele, para que houvesse sustento para aquelas famílias. Era característica, as famílias passaram a ser perseguidas, as famílias abandonaram, eles foram morar, né, em catacumbas, eles foram para a floresta, morar em penhascos. Então essas famílias passaram a reunir de casa em casa, porque eram proibidas de ir ao templo para fazer a oração cristã. E aí então eles fugindo e ao mesmo tempo preservando a vida, eles faziam o quê? Repartiam. Imagine só, irmãos, se você quiser o mesmo modelo. Então, pastor, mas esse modelo é mais bonito. Eu sei, mas ele não é bíblico. Essa é a questão. A Bíblia diz que nós somos dignos do trabalho, haverá renda, mas você precisa cuidar dos pobres e daqueles que têm necessidade. Então, a questão social da igreja, irmãos, ela tem um outro aspecto que não a ideia do político. Por isso é necessário ler o texto bíblico e descobrir que essas pessoas, especialmente a igreja pós-Jerusalém, eles moravam na casa de um casal, tinha uma igreja. O apóstolo Paulo escreveu aos crentes da igreja tal. Imagine só, os crentes em Roma. O apóstolo Paulo, hora nenhuma diz: vendam tudo que vocês têm, vão morar junto e repartam todos os bens que você tem. Não, ele diz assim: ajude ao que tem necessidade. Ele fala assim: veja, irmãos, e a ideia não é eu abro mão de tudo para que eu possa dar tudo para todo mundo. Não existe esse fundamento, exceto você vai encontrar na igreja de Jerusalém esse comportamento, mas não existe uma ordem, não existe um mandamento dizendo pega tudo que você tem e dá aos pobres. Mas esse discurso, irmãos, ele é meio estranho, que parece, pastor, que você não quer ajudar as pessoas. Não é isso, irmão, né? É o que o texto bíblico nos diz. Aí eu preciso então atender aquilo que o texto bíblico traz para nós. Segunda coisa, talvez pensando negativamente, né, Ananias e Safira não vai faltar dinheiro, mas pensando positivamente, eles disseram: não, vamos dar 500 aí, nós não vamos dar tudo, nós vamos dar um pouco, né? Se der um pouco e tal. A Bíblia diz que eles mentiram a quem? Mas irmãos, mas eles mentiram a quem? Pode falar, não. Mas vou perguntar de novo. Mas eles mentiram a quem? Vamos falar mais uma vez. Mas eles mentiram a quem, irmãos? Eles mesmo. Só, irmãos, quem é que era o representante da obra divina quando eles levaram a oferta? Eles mentiram a igreja.
pastor, mas não é isso não. Claro que é, irmãos. Quando eles mentem à igreja, que é obra do Espírito, quando eles mentem aos apóstolos, quando ele mente à comunidade, eles estão mentindo a quem? Para quem? Para Deus. Mas na cabeça da gente isso não é possível, pastor. Que isso, pastor? Irmãos, eles não fizeram uma oração dizendo: Deus, olha aqui, tudo, está aqui, ó, tudo, estou dando para o Senhor. E aí Ananias fala assim: mas ele vai saber? Tranquilo, ele não sabe nada não. Está vendo? Que eles não mentiram para Deus. Pastor, mentiram, né? Eu sei, irmãos. A narrativa está mostrando o que é a igreja. A igreja é obra de Deus. Por isso, irmãos, eles mentiram a quem? Ao Espírito Santo. Eles tentaram engabelar a igreja para que eles pudessem dizer assim: ó, eles foram tão generosos, 50% aqui, maravilha, e todo mundo olharia para eles. Irmãos, a obra que nós fazemos da igreja, às vezes ela tem essa característica, é só para eu aparecer, é só para alguém saber que eu contribuí, é só. De vez em quando aparecem uns relatórios, aí o relatório ali dentro não levanta a mão. Pastor, eu queria colocar meu nome no relatório, que eu também contribuí, tá? Beleza, o relatório ele apareceu, mas às vezes o relatório ele não tem essa ideia de quem deu, quem contribuiu, quem não deu, quem não contribuiu. Foi isso que eles fizeram, tá, irmãos? Então presta atenção, eu não estou dizendo que o texto bíblico não diz o que diz, eu estou dizendo que o texto bíblico vai além daquilo que os nossos olhos conseguem perceber numa leitura comum e simples, porque é impossível, irmãos, enganar a Deus. Mas você começa enganando a Deus como? Traindo a esposa, mentindo para os filhos, mentindo para a igreja. É isso. Então, um bom exemplo para a gente entender o que é a igreja, como é a igreja, e que nós não devemos institucionalizar a ideia de um institucionalismo da igreja, porque Deus não trabalha. Só que eu vou falar isso também, só Deus não olha, irmãos, a igreja presbiteriana. Esse nome não tem significado nenhum para Deus. Ele tem para nós, porque nós queremos explicar às pessoas. Não estou explicando para Deus que nós somos presbiterianos. Ó, Deus, nós somos presbiterianos. Então o Senhor põe limite aí naquilo que a gente colocou no estatuto. Então o estatuto diz que aqui você tem que agir assim. Não é para isso. Aqui nós fazemos assim, irmãos, nós somos de Deus. E agora as pessoas lá fora, quando elas olharem para nós, elas dizem: eles são presbiterianos. Eles têm uma origem, eles têm uma data, eles têm uma história, eles têm um estatuto, mas não é isso que é a igreja. Não é. Tá, irmãos? Eu não sou contra a ideia da instituição. Eu sou pastor presbiteriano, não tenho interesse de nenhuma outra denominação, nem para a linha pentecostal, nem para a linha liberal, nada disso. Só que às vezes a gente não consegue perceber isso, e isso não é um mal que a igreja sofre. Por quê? O apóstolo Paulo, ele escreveu que a igreja tem rotina, e essas rotinas estabelecidas por obra do Espírito Santo devem ser buscadas onde? Aqui. Então, se existem práticas numa igreja local que não concordam com o texto bíblico, independente se ela é funcional, se ela é mais prática, se ela é mais bonita ou até feia, não importa. Então, irmãos, por exemplo, primeira coisa que eu, se pudesse, tiraria da igreja: essa conversa do inferno, porque é uma mensagem ruim de explicar. Não é não, pastor? É assim, irmão. Você está dizendo que Deus maravilhoso vai mandar a pessoa para o inferno, vai queimar, vai sofrer. Mas a Bíblia diz sobre isso? Eu posso tirar? Não, não posso. Então, irmãos, não é a geração, a cultura, os nossos dias. Quando eu estudo a igreja, eu preciso buscar o texto bíblico. Então, irmãos, isso me dá uma tranquilidade. E aí, então, você bom,
E aí nós vamos avaliar a igreja, não se ela é bem sucedida ou mal sucedida, né? De vez em quando a gente acha que a gente encontrou a resposta para uma igreja bem sucedida e para uma igreja mal sucedida. Como é que é, de vez em quando, a nossa resposta? Quando a gente fala assim, uma igreja lotada, pastor. Aí a pessoa diz assim, mas ela é bíblica? Mas olha o que esse pessoal faz no que outro. 3.000 pessoas? 5.000? O que essas igrejas querem? Eles não são honestas ao Evangelho. Pastor fulano e tal, está lá na igreja. A igreja tem 12 membros, tem 3 anos que é recado. Não cresce porque não está pregando o Evangelho. Porque se pregasse o Evangelho estava grande. E quando vira grande, também não serve. Ou seja, mano, nós temos um problema, né, com a chamada numerofobia. Esse é o termo utilizado. Você tem medo de número, né? Igreja grande tem problema. Só a igreja pequena que é melhor. Porque a igreja pequena dá para você coordenar e tudo mais. Só que não tem esse princípio. E aí, você não tem medo desse negócio? Não. Então, qual igreja que é fiel, irmãos? É pelo texto bíblico e não pela quantidade de pessoas que reúnem. Se a igreja é grande demais, é a igreja que não é real e tudo, não. A gente precisa avaliar o que acontece no meio das igrejas. Vamos imaginar que igreja pequena é a igreja que não evangeliza, que não trabalha e que não cresce, que não faz. Então a nossa igreja faz parte desse grupo. Toda a sua igreja, então não, pastor, nós trabalhamos, beleza. Nossa igreja é 1 milhão de membros no Brasil. A Assembleia de Deus são 16 milhões, indo para 19 milhões. Mas quando nós falamos em pureza do Evangelho, nós dizemos que nós somos, mas a outra não é. Só que, irmãos, a igreja universal, a mundial, ela tem uma congregação muito maior. E a igreja que mais cresce na nossa geração são os adventistas. Como é que responde a isso? Igreja pequena que é certo? Não, irmãos. É o quê? Igreja que prega. Então, por exemplo, pregação fiel das Escrituras faz uma igreja crescer? Não. Mas uma igreja fiel tem pregação fiel das Escrituras. Não importa o número. Não importa. A igreja cresceu mais? Não. Então, a igreja ela precisa de ordens bíblicas, de padrões bíblicos para ela existir. Então, nós temos as ordenanças bíblicas e nós temos que olhar para elas. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui um pouquinho mais. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 3, ele diz assim: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder. O que é procedimento? Rotina. Nós não estamos falando tanto em protocolo. Qual é protocolo? O que é protocolo? É um modo de proceder, caminhar na igreja. Só que ele chama aqui de quê? Casa de Deus. Por que ele chama casa de Deus? Primeiro, eu preciso entender o que é igreja e o que é casa de Deus, tá? Casa de Deus no Antigo Testamento era o templo. Casa de Deus. Por quê? Porque literalmente Deus habitava onde? Nesse templo, fez morada. No Novo Testamento, casa de Deus não faz sentido ser no Antigo Testamento, porque Deus mandou destruir o quê? O templo. E aí, então, onde é que Deus vai colocar a ideia da sua casa? Aí ele resolveu fazer o quê? Todo o povo dele é chamado casa de Deus. Todo o povo dele. Por quê? Porque é um tabernáculo de Deus. A palavra que aparece aqui é oikos. Oikos de economia. Oikos de morada. E aí então Deus ele tem um local em que ele habita. E a Bíblia diz que Deus habita onde? Que nós somos templo do Espírito Santo. Então, antes de pensar no singular, pensa no plural. Templo do Espírito Santo, irmãos, é toda a igreja de Deus. Toda a igreja. Essa é a morada de Deus. A igreja dele é onde ele mora, onde ele habita.
E essa morada, ela é fragmentada entre os membros do corpo de Cristo, que somos nós. Só que boa parte dos autores estão dizendo que Paulo está dando uma ordem para a igreja local, como a igreja local deve se comportar, mas continua sendo casa de Deus. Então, irmãos, aqui é casa de Deus, porque nós nos reunimos, só que quando a gente deixa de reunir, a gente vai para casa. Como é que funciona? Ou seja, esse grupo é chamado de casa de Deus, não essas paredes aqui, o grupo que reúne aqui. O grupo que reúne aqui do lado, que é a Assembleia de Deus, é também chamada de quê? Casa de Deus. Casa de Deus. Só que Deus tem uma ordem para essas casas. E essas casas precisam de quê? De uma economia. Toda casa tem economia. É isso mesmo, dinheiro, pastor. Nós descobrimos que economia não é dinheiro. Que economia é administrar as coisas que nós temos, tá? Então a economia do país está mal, é que está sem dinheiro? Necessariamente não, é porque está sendo mal administrado. Então a economia é o que o marido faz, o que a mulher faz, o que os filhos fazem, como é que funciona a casa, que hora que a gente acorda, que hora que a gente dorme. Isso tudo faz parte da economia, a função de cada um nessa casa. Então aqui nessa casa existe uma economia, ou seja, nós somos mordomos e nós precisamos então dessas orientações. Então o templo, irmãos, o prédio, esse prédio poderia ser uma árvore, poderia ser uma ponte, poderia ser uma nuvem, tá? Mas nós temos o quê? Um salão, que a gente chama de quê? De templo, mas que não é templo, pois templo é um local de habitação certa de um Deus. O nosso Deus mora aqui, irmãos. Está vendo que no Antigo Testamento podia ter templo, mas aqui não pode? A gente chama aqui, de forma figurada, é um símbolo da ideia de que Deus habita conosco. Por isso nós chamamos isso aqui de templo, ou chamamos também de igreja. Alguém pergunta assim: onde é a sua igreja? Rua Fortaleza 595. Mas a gente sabe que não é, é o seu endereço, é o meu endereço. Essa é a igreja. Mas é onde, agora, onde vocês reúnem-se como igreja? Essa é a pergunta certa. Nós reunimos num prédio que é consagrado exclusivamente para isso, que a gente chama de templo, que um dia está bem, mas depois de 10 anos a gente já tem que melhorar, depois de 20 anos tem que melhorar, e depois mais 20 anos tem que aumentar, tem que colocar ar-condicionado, fazer esse negócio todo, e a gente vai ser um templo de Deus nesse sentido. Não, a gente vem para reunir aqui. Então esse prédio é um local que nos recebe, e ele também tem ordem. A entrada, como comportar aqui, o volume, a hora que você conversar, ainda mais nesse tempo nosso de protocolos e pandemia, você descobriu que você tem muito modo de sentar, onde você senta, como você participa. Então, o que é casa de Deus, irmãos? É o povo de Deus. E ele pode estar fragmentado? Sim, porque lá no Japão tem essa casa. Mas, de um modo geral, as regras devem funcionar para todos os ambientes. E a gente, então, vai buscar isso outro. Que é o quê? A frase aí. Que é a igreja do Deus vivo. Ou seja, a casa de Deus, a ideia é o seguinte: como é a economia do povo de Deus? Então a economia, ou seja, o modo de proceder é chamado casa de Deus. Mas essa casa de Deus comporta quem? O povo de Deus. Então, quem mora na sua casa? O meu povo. Quem é que vai para a sua casa? Minha família. Então, quem é que comporta-se nessa casa de Deus? É o povo de Deus. Então, não é gente comum, não. Mas é chamado de ainda o povo do Deus vivo. A palavra que aparece aqui é igreja. Igreja é a mesma palavra para assembleia. Assembleia é uma reunião de pessoas. Essa palavra tem uma natureza primária e depois então ela passou a utilizar. O que é assembleia? Assembleia é uma convocação para reunir. Por isso que o termo diz sair para fora. Aí alguém diz: então, pastor, a natureza da igreja é isso. Pastor, sair para fora é redundância. Não, no grego é isso mesmo. Sair para fora. Então vamos sair das quatro paredes, porque se a igreja não evangelizar, e se a igreja não for missionária, ela não é igreja. Não tem nada a ver com isso, tá? É muito bonito, mas não tem nada a ver. Era o seguinte: o imperador ou o rei
mandava uma ordem para uma cidade. Como você não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada disso, onde é que as pessoas reuniam? Na praça. Então, o imperador vinha com um documento, um representante dele, e aí então todo mundo assim, ó, é para a gente sair das nossas casas e ir para onde? Para a praça, para poder fazer o quê? Ouvir a informação. Então uma assembleia é reunir para fora, por quê? Porque é uma reunião pública, a ideia é essa. Então todo mundo sai das suas casas e vão lá. Essa é a natureza do termo eclesia que o Senhor Jesus chamou. Mas na verdade, irmãos, ele está dizendo que o rei chamou o povo dele para fazer o quê? Para reunir. Mas como é que se reunia naquele período? Você tinha que sair da sua casa. Agora, irmãos, se a gente quiser reunir a nossa igreja, só mandar um WhatsApp, todo mundo recebe. Está vendo que não precisa mais? Mas todo mundo reuniu num endereço que é o WhatsApp, está todo mundo lá. Ali é uma assembleia, uma reunião. Então esse povo de Deus, ele tem o hábito de reunir-se para poder fazer a vontade de Deus. E quando ele se reúne, é chamado casa de Deus. Mas aí ele vai falar mais duas coisas: coluna e baluarte da verdade. O que é ser coluna e baluarte da verdade? Existe uma discussão entre se tem que definir o que é coluna e o que é baluarte. Na verdade, os dois têm a mesma função. Um tem função estética e o outro tem função de suporte. Talvez pudesse ser isso. Mas todo baluarte e toda coluna tem um papel de sustentação. Né? A gente pega um balaústre. O balaústre está lá para firmar. Então a ideia aqui é ser coluna. Então a igreja é uma coluna, tá? Não é a verdade. Qual é a coluna da igreja? A verdade. Ou seja, o que sustenta a igreja? Mas agora é o seguinte: o que sustenta a verdade? A igreja. E qual é a verdade? Então, irmãos, a igreja, ela tem um papel fundamental de manter a verdade de Deus firme. Você lembra que o apóstolo Paulo fez isso? O apóstolo Paulo saiu pregando o evangelho para tudo quanto é banda, e ele disse: olha, o meu evangelho é assim. Então, na igreja, o primeiro papel da igreja é sustentar a verdade de Deus, para que as outras pessoas saibam que é essa verdade. Por isso a corrupção, o ensino doutrinário errado, ele tem que ser banido da igreja, e a igreja então tem que manter. Mas o que é a verdade? Talvez agora é a outra pergunta. Nós só temos duas explicações na Bíblia do que é a verdade. A primeira explicação, Cristo Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso. Então, a verdade é quem? É uma pessoa. O nome dele é Jesus Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso, tá, irmãos? Segunda verdade: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que nós chamamos de verdade escriturística? Chama-se evangelho. Ou seja, Jesus é a verdade que nós queremos e devemos sustentar, e o que ele disse é a verdade que nós temos que anunciar. Ou seja, nós temos dois padrões de verdade. Um é a pessoa, é Jesus. Então, irmãos, igreja sem Jesus não é igreja. Por isso, testemunho de Jeová não está na nossa lista. Eu vou falar aqui, mas sempre dá discussão lá na frente. No adventismo, o modo que eles veem Jesus. Os santos dos últimos dias, que são os mormons. Agora, como a igreja romana estabeleceu a presença de Jesus na igreja, especialmente na questão da Eucaristia, por isso então há um distanciamento, ou seja, a verdade sobre Jesus foi atacada. E agora, irmãos, dentro do nosso meio são os liberais, que não consideram Jesus como Deus, e que os gnósticos não consideravam Jesus tendo vindo em carne e osso. Olha os problemas. Então a igreja precisa analisar: pastor, esse tanto de credo, esse tanto de confissão, essas coisas que falam sobre ele, isso é necessário? Sim, mãe. Se nós somos o sustentáculo dessa verdade no mundo, ou seja, quem é que vai pregar sobre Jesus?
Um bar? Rede Globo? Record? Duas coisas. A discussão tem que ser, irmão, tomem cuidado com o que a Rede Record está fazendo com o texto bíblico. Novela é uma coisa, assiste novela é uma coisa. Então assiste novela como sendo novela, não assiste novela como sendo exposição bíblica, tá? Tome cuidado, porque o que está aparecendo lá é muito lindo, muito bem feito, não é legal demais ouvir a história do Abraão, ver aquela turma toda, e é linda a novela. Mas novela não é o quê? Está criando confusão na cabeça do povo, tá? Mas é bonito, não é? Mas não pode. Então, se você acha que a Globo ela interfere na mensagem, porque a discussão nossa é, né? A Record interfere no texto bíblico. Então, examine quem é pior. Não estou contra a Globo e nem contra a Record. Eu assisto os dois, tá? Você não assiste a Record? Claro que assista. E a Rede Globo também. Mas então... Ó, meu amigo, se fosse assim, você parava de comprar num monte de supermercado, parava de vestir um monte de roupa, parava de andar num monte de carro, parava de fazer um monte de coisa na sua vida. Porque se você encontrar a natureza de onde vem todas essas coisas, você... Mas que isso? Eu não posso mais comprar isso. Então, seja maduro. Se você não quer incentivar, não quer bancar, é outra história, né? Então, beleza. Eu não quero que a audiência diminua. Então é menos um. Mas eu acho que existe conteúdo que eu poderia. Mais um monte de outras coisas. Tá? Então, nessas duas realidades, a primeira é Jesus. A segunda, as palavras de Jesus, que a gente chama de um evangelho. Pastor, Jesus e o evangelho não é a mesma coisa? E a conclusão? É isso mesmo, Deus é o evangelho. Essa é a conclusão. Mas são as duas vezes que a Bíblia fala de verdade. E onde é que essa verdade tem que estar, irmãos? Só existe um lugar. Só a igreja tem essa verdade. Por quê? Porque só a igreja reconhece as Escrituras como palavra de Deus. E as Escrituras falam sobre quem, irmãos? Falam sobre Jesus e sobre o Evangelho. Então a igreja precisa. Como é então? E o que estava passando na cabeça do apóstolo Paulo? O que tinha na cabeça do apóstolo Paulo quando ele diz que a igreja é o baluarte da verdade? Você tinha que ter um comportamento. E aí então ele resume a verdade em uma frase, em uma sentença que provavelmente era um hino. Leia comigo aqui o verso 16. Ele diz assim: evidentemente, grande é o mistério da... O que é piedade aqui? Troca essa palavra, irmãos, por religião ou por evangelho. Tá bom? Religião é porque você segue a um Deus. Evangelho é porque você sabe muito bem quem é o seu Deus. Então, quando a palavra piedade aparece aqui, não é porque a pessoa é boa e tudo. O mistério da piedade é como a verdade chegou até nós. Se Cristo Jesus é a verdade, em que nós cremos? A igreja não tem que pregar uma verdade? A igreja, irmãos, não tem que pregar moralismo. E às vezes a gente corre isso, né? De 100 em 100 anos, a igreja se refaz. Os cabelos das mulheres que não podiam cortar, hoje faz o quê? Pode. Imagina só, as mulheres 100 anos atrás, nós aí, as mulheres de cabelo curto, absurdo e tal, mas de 100 em 100 anos o nosso pensamento muda, porque ele tem característica cultural e não do evangelho, e às vezes a igreja pode correr esse risco. Então, qual é a verdade aqui? A verdade está no verso abaixo. Olha a frase: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado no espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido. Quem é o mistério da piedade? Jesus. O mistério da piedade é o Deus encarnado. E essa é a mensagem que a gente prega. Essa é a verdade que nós sustentamos. Às vezes, irmãos, a igreja ela pode virar cultural. Tem igreja que ela faz a cultura. Faz sorteio, faz brinde, faz um monte de coisa. Só para a gente ter uma ideia. Às vezes, eventos
sociais da igreja, de confraternização, de sociabilização, ele é mais frequentado do que as reuniões da igreja. É mais. Então, se você tem atividade da igreja e você tem uma atividade social, entre ir na atividade social e ir na atividade religiosa e de espiritualidade, qual você opta? Pode observar que a gente faz a opção. E aí, então, às vezes a gente procura uma igreja de maior entretenimento. Entretenimento é um negócio muito bom, né, irmão? O que é melhor, qual o local? E às vezes as ações piedosas da igreja são menos assistidas. Acaba não tendo prioridade. E aí a gente acaba não participando. Por quê? Porque a gente acha que, por exemplo, a ação social é mais importante do que o culto. Então, se eu estiver fazendo alguma coisa, é mais importante do que cultuar, mais importante do que um processo de liturgia, um momento de adoração. E às vezes a gente começa a trocar essas coisas. E aí, às vezes, a gente está numa igreja por entretenimento, e não porque ela está pregando a palavra, alguma coisa assim. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo que o mistério da piedade, ou seja, qual é a minha conexão com Deus? Piedade é quem está conectado com Deus, que é a verdade, é Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo diz assim: nós não devemos sacrificar essa mensagem. Não devemos. Então, irmãos, as Escrituras falam que a igreja é casa de Deus. Ora chama de corpo de Cristo, ora é dito que é um só corpo, é assim chamado, né? É chamada de noiva, mas o texto aqui chamou de casa de Deus, onde deve ter procedimentos. E os outros capítulos da revista nós vamos estudar sobre esses procedimentos, como acontece. Segundo, a casa de Deus precisa ter a ideia de que é ambiente de Deus. Por isso, irmãos, Ananias e Safira mentiram a quem? Isso mesmo, ao Espírito Santo. Quem era representante do Espírito Santo naquele momento, irmãos? Representado na pessoa de quem? Os apóstolos. Olha, para você ver a gravidade, como considerar a igreja. Quando o apóstolo Paulo perseguiu os crentes, matou os crentes, Jesus chegou lá assim: rapaz, você está perseguindo esses meninos aí, pãozinho, uns moçãos que falam, né? Não, esse Paulo, por que ele persegue? Então, irmãos, quando você mente para a igreja, você mente para quem? Quando você persegue a igreja, você persegue a quem? Não é o Julimar, não é o Alex, acha? Não é isso não. Nós estamos falando da realidade. Porque nós temos a igreja invisível e a visível. A invisível é perfeita, santa, una. Mas a visível, que somos nós, ela é imperfeita, tem divisão, não é santa. Vocês sabem disso, né? Essa igreja que a gente vê aqui, nem sabemos se todo mundo aqui é crente. Então nós vamos encontrar essas irrealidades. Mas toda vez que a igreja do Senhor Jesus, alguém mente para ela, mente para Deus. Se alguém a persegue, persegue o próprio Deus. Nós somos a família de Deus. Quando nós somos de uma família, nós temos cara, nós temos rosto, temos trejeitos, temos roupas, temos ambientes, e os crentes vão viver assim. Então existe um mecanismo onde nós vamos ser identificados. E por fim, a igreja é o baluarte, né, e coluna da verdade. Ou seja, é a igreja que no mundo sustenta a verdade de Deus, que se manifesta de dois modos: em Cristo e na mensagem de Cristo, que no fim é uma mensagem que as pessoas acham até estranha. Ué, vamos cantar essa mensagem? Irmão, não sei se você lembra, a gente encerrar e a gente orar, tá bom? Lembrou aí? Está aí, pega aí o versículo bíblico. Você vai cantar uma Bíblia, verso 14. Você lembra aí, ó, por favor? Aquele que foi, e a gente encerra cantando esse canto. Se você quiser ficar em pé, a gente lá, verso 16
Era um hino cantado pela igreja, tá, irmãos? Só que não vão cantar diferente agora do modelo português, brasileiro. Deu aí? Teclado. Aquele que foi isso. Aí, quem sabe faz ao vivo. Vamos? Peguei de última hora, tá, irmãos? Escuta aí para a gente poder cantar. Essa é a verdade que a gente tem que proclamar ao mundo e à igreja. Aquele que for manifestado na carne, justificado em Espírito, contemplado por anjo, pregado entre os gentios, vindo no mundo, recebido na glória, recebido na glória, recebido na glória, aquele que for manifestado na carne, foi justificado em Espírito, contemplado por anjo, pregado entre os gentios, vindo no mundo, recebido na glória, recebido na glória, recebido na glória, Jesus na glória, Jesus na glória, Jesus na glória, recebido na glória, Jesus na glória, Jesus na glória. Deus, muito obrigado por essa realidade da igreja do Senhor. Nesse tempo, Deus, que separaremos para estudar essas verdades, que possamos, ó Deus, aprender a proceder na casa do Senhor. Muito obrigado, Deus, pela expressão da piedade, o mistério que foi revelado, Cristo Jesus, não somente para os judeus, mas também para os gentios, e a sua ascensão e glorificação, e agora Ele intercede por nós. Que essa verdade, Deus, seja verdade na igreja, e tudo aquilo, e como devemos proceder na casa do Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. Você vai poder fazer sua indicação ali no finalzinho, né? Se não fez ainda, poder fazer. Se alguém, irmãos, tiver interesse em manual presbiteriano, que são as leis da nossa igreja, se você quiser conhecer, acho que nós temos 9 exemplares, 8 exemplares ainda, deve ser uns R$30 assim, né? É o seu preço. Acho que é 25. Então, se você tiver interesse, né, procura aqui hoje o Gilmar, e ele vai poder passar para você. Que Deus nos abençoe, os irmãos em casa também.